Olá a todos, meu nome é Davi Machado, eu sou diretor-tesoureiro da Sociedade Brasileira de Nefrologia e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a doutora Nilzete Liberato Bresolim, que é presidente do Departamento Científico de Nefrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a doutora Maria Gorete Penido, que é diretora do Departamento de Nefrologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nessa conversa aqui informal, a gente quer conscientizar, quer difundir um pouco do conhecimento médico para a população e desmistificar algumas questões em relação aos cuidados pediátricos das doenças renais. Doutoras, é um prazer tê-las aqui, como eu falei, e para provocar um pouco aí, então, a nossa discussão, eu queria lembrar que existe uma crença de que a doença renal crônica é um problema exclusivo de adultos. Isso é uma verdade ou é um mito? Gorete, você é um mito, porque a doença renal crônica ela pode atingir qualquer faixa etária. E como a doença renal muitas vezes tem início ainda na gestação, ainda na formação do bebê, então ela pode ocorrer desde os primeiros meses de vida. E as causas podem ser muitas, incluindo quando a mamãe vai ao fazer o pré-natal e vai fazer o ultrassom e vê uma dilatação renal. Isto já pode ser uma base para uma evolução para a doença renal crônica. Quando nós temos um bebê que nasceu e que teve algum sofrimento, faltou um pouco de oxigênio, ou foi um parto difícil, ou uma cesárea difícil, isso pode ser a base para a evolução para a doença renal crônica. Algumas crianças também, elas nascem com as dilatações e tem um rim que a gente chama de displásico, que já tem cistos no período neonatal. Isto também pode se associar à evolução para a doença renal crônica. Aí a gente fala do período neonatal, mas as crianças, os lactentes, que vão até os 2 anos de idade, as infecções urinárias de repetição, que são quadros bastante comuns nos consultórios pediátricos, elas podem ter por base uma uropatia, uma alteração do rim, que a criança tenha nascido com, e várias infecções urinárias podem resultar em cicatrizes renais e em evolução para disfunção renal crônica. E aí temos as doenças familiares, que tem doença cística e nasce um bebê que tem cistos renais. E nessa família a família já sabe, tem um tio que foi para diálise e que tinha cistos. Então, as causas são as mais variáveis possíveis. A faixa etária na qual você pode ter uma doença aguda, renal ou sistêmica, e que vai evoluir para insuficiência renal também é ampla em qualquer faixa etária. Acho que a Gorete complementa agora, né, Gorete? Doutora Gorete, então, as doenças renais na infância não são todas congênitas. É isso que eu pude entender, doutora Nilzete? É isso mesmo? Sim, elas não são todas congênitas. Elas podem ser depois que a criança nasceu, né? E aí a gente tem um grande número das glomerulopatias, né, que podem ser a causa dessas doenças depois que as crianças nascem. Algumas são congênitas, por exemplo, com a síndrome nefrótica congênita, mas que vai manifestar depois que o bebê nasce, né? Existem ainda outras alterações que podem levar à doença renal crônica, que, por exemplo, é qualquer lesão traumática da medula, né? Uma fratura na medula, na coluna, um acidente por arma de fogo ou por arma branca na medula pode levar a uma bexiga neurogênica, e se isso não for conduzido de uma maneira adequada, que é uma bexiga que não funciona bem, isso vai, consequentemente, refletir na função dos rins em longo prazo. Então, a gente tem outras causas para as doenças renais crônicas, né, que não são as mais comuns, são as doenças congênitas mesmo, e as nefropatias hereditárias. Sim.
mas a gente tem doenças infecciosas também adquiridas, né, ou podem ser, como as glomerulonefrites, a síndrome nefrótica, um exemplo aqui, que é a glomerulosclerose segmentar e focal, que a gente tem tanta síndrome nefrótica, e que pode ter uma evolução muito má, evoluindo para doença renal crônica, com necessidade de terapia dialítica e substituição da função renal de uma maneira geral, e até o transplante, né? E as infecções de repetição, como a doutora Nilzete já comentou. As infecções urinárias de repetição podem levar a cicatrizes renais, e as infecções graves no CTI neonatal, né, que o bebê nasce, pode ter sepse neonatal, esse bebê faz uma lesão renal aguda, e dependendo da extensão dessa lesão renal aguda, ela pode não se recuperar, e o bebê evolui com uma doença renal crônica ao longo de toda a vida. Tá? Agora, continuando, então, nesse raciocínio, pensando nessa diversidade de doenças que podem afetar o rim, imagine que a gente tenha um familiar, um pai em casa, e como é que ele pode perceber, então, que a criança, o filho dele, possa estar com um problema renal? Muitas vezes é falado que a doença é muito silenciosa, mas quais os indícios que a gente pode ter, então, de que uma criança está com uma doença renal? O inchaço, o edema, que nós chamamos de edema, que os pais vão identificar como inchaço nas pálpebras bilateral, quando a criança acorda, ele tem um edema, um inchaço. E a família muitas vezes vai ao posto de saúde, ao pediatra, e muitas vezes o diagnóstico é de uma alergia. E aí Aquele inchaço nos olhos, né? Aquele inchaço nos olhos. Isso. E a gente fala muito para os alunos da gente, nas faculdades de medicina final, que realmente a alergia pode dar inchaço nos olhos, mas o inchaço pode ser a primeira característica de uma doença renal crônica ou mesmo de uma síndrome nefrótica, que a professora Goretti acabou de falar, ou de um quadro agudo. Nós temos as glomerulopatias secundárias à amidalite, por exemplo. A criança tem uma amidalite ou uma lesão de pele infecciosa e 10 dias depois ela começa com inchaço. Então, esse é um sinal que pode ser um sinal de uma doença renal aguda ou de uma doença renal crônica. Quando você já tem uma glomerulopatia de longa evolução, você pode também ter como manifestação o edema. O jato urinário do bebê, quando o jato urinário do bebê é um jato curto, é uma das perguntas que a gente faz para a mãe, principalmente se esse bebê tinha uma alteração no ultrassom pré-natal e ele tem um jato urinário curto. Ele vai ter que ser investigado. Daqui a pouco eu acho que a gente fala da investigação, mas esse é um dado importante. Já quando a gente pensa não num quadro bebê que nasceu, ou num quadro agudo que vai evoluir para crônico, mas se vocês virem que a urina do seu bebê está com espuma, é uma urina diferente, não é uma urina amarelo, claro, esta alteração da característica da urina, que pode ser um odor estranho, espuma, eu tenho recebido bebês que têm alterações ligadas a cálculo familiar e ele pode ter cristais na urina. Então, sempre observar o aspecto da urina do seu bebê. Uma criança que urine demais, acorde à noite muitas vezes, vai tomar água, vai urinar, isso pode ser uma característica de doença renal crônica. Então, a lista é grande em relação ao aspecto da urina, em relação a jato urinário, em relação a esse inchaço que pode começar para o corpo, todos sinais fáceis de serem observados, que também podem ser confundidos com N outras doenças, mas que tem que chamar a atenção. Uma criança que não esteja crescendo direito, o teu filhinho está na escola e você vê que ele é menor do que os amigos, e todo mundo na família é grande, eu tenho uma estatura média, ele está pequenininho. Esse pode ser um sinal de doença renal crônica. Palidez da pele, uma palidez importante, pode ser sinal de doença renal crônica. Então, são muitos os sinais, e eu acho que a família é legal que saiba disso, porque vai pedir uma explicação quando vai no médico. Será que isso não tem um outro fundo, que não seja o mais simples? Anemia por falta de ferro, dá palidez,
mas a doença renal crônica pode levar a anemia e palidez também. Só complementando aqui que esse inchaço, na verdade, ele é um inchaço progressivo, né? Ele começa nos olhos, mas ele vai, como é um dito popular, ele vai descendo, né? Até chegar nos membros inferiores. É assim que a população leiga fala, mas é a realidade. Outra coisa também é uma fraqueza sem explicação, uma fraqueza, a criança está sempre cansada, fraca, só querendo deitar, que não tem uma alimentação adequada, isso também está associada à palidez, e as infecções urinárias de repetição, né? O paciente tem infecção urinária de repetição, vai no médico, vai pôr saúde, aí a criança tem infecção urinária, trata a infecção urinária, daqui a pouco tem outra infecção urinária, então ela pode ter um substrato anatômico, quer dizer, uma lesão, né, renal ou da bexiga, que favoreça essas infecções urinárias e que, em longo prazo, vai, consequentemente, levar à doença renal crônica. Então, com certeza, esses sinais e sintomas são muitos, mas eles são inespecíficos, não tem um sinal ou sintoma que você diga, olha, isso aqui é só da doença renal. Não. E lembrar sempre da urina de cor escura, que ela pode ser cor de Coca-Cola, que é o que o povo comenta, ou cor de chamate, né? Ou de água de carne, né? Aquela água que escorre depois que a carne descongela, né? Então, isso é muito importante. Tem que observar o hábito urinário, realmente, como a professora Nilzete já falou, se segura demais a urina, se urina demais, bebe muita água, levanta à noite para urinar, e o jato urinário, que isso é muito importante. Todos os pediatras, né, que no caso, e as mães já de muitos filhos do sexo masculino, elas conhecem bem o jato urinário das crianças que têm o jato urinário normal. Então, essa mãe sabe, ela vai te dizer, esse jato urinário desse menino, o xixi dele é pingando, ele não me molha, o jato não vai longe. Exatamente. Isso é comum a gente escutar nos consultórios. Então, é muito importante perguntar sobre o jato urinário. Eu queria, David, fazer um comentário a mais sobre drogas que podem lesar o rim e que podem, na verdade, causar lesões renais definitivas, chamadas nefrites intersticiais, e que muitas vezes estão ligadas ao uso de anti-inflamatórios não hormonais. E há uma crença, no Brasil, vários colegas usam muito ibuprofeno como um antitérmico. Não vou falar o nome da droga, mas a maioria de vocês deve lembrar, acho que falarei, entre parênteses, o Alivium, para a febre. E muitas mães usam, tanto para febre quanto para dor, por longos períodos. O que vai acontecer evolutivamente é uma lesão renal progressiva. Essa lesão, quando você usa a droga e tem uma sensibilidade ao uso da droga de uma maneira aguda, ela pode vir, você tira a droga, ela desaparece. Mas em uso crônico e prolongado, você pode ter uma lesão renal definitiva, uma nefrite intersticial crônica. Então, isso é importante. Eu gostaria de falar isso só para não banalizar o uso de nenhum medicamento em crianças, porque os medicamentos podem lesar o rim. Nesse mesmo contexto, a professora Goretti falou também de os pacientes que ficam em UTI, têm doenças graves e podem ter usado drogas necessárias para tratar aquela infecção, como os aminoglicosídeos. Realmente, essa criança tem uma palidez, ela não está do jeito normal dela. Sempre o pediatra deve perguntar, quando ele vai atender uma criança que tem queixas inespecíficas, se ele já esteve internado, se usa medicamentos frequentes, e os pais podem ajudar informando também. Olha, lá em casa, um remédio que a gente sempre usa para febre ou para dor é tal medicamento. E, a princípio, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, das sociedades mundiais, é não usar anti-inflamatórios, cataflã, escaflane, mesolide, sem indicação precisa, porque são drogas que têm um potencial para lesar o rim, que a gente chama de nefrotóxicas, tóxicas para o rim. Lembrando, Nilzete, as adolescentes com cólicas renais, com cólicas menstruais, desculpe,
É muito comum também o uso de anti-inflamatório não esteroidal, né? Esses que você comentou, durante o período menstrual, né? Então, elas também têm que ser alertadas que essa não é uma medicação de primeira linha para cólicas menstruais, né? Perfeito, Acho concordo que esses totalmente. alertas sobre medicamentos são necessários, porque são medicamentos que você pode comprar no balcão da farmácia sem prescrição, Sem né? receita. Tem um uso muito, tem uma facilidade de obtenção do medicamento, né? E às vezes a gente vê situações em que foi prescrito especificamente para um dos filhos e o pai ou a mãe passa a usar no segundo filho com um problema que ele acha que é parecido e, no final das contas, isso pode causar um dano para a criança, né? Até o vizinho prescreve, né? O vizinho também prescreve. É verdade. É bem isso. Uma das coisas que vocês já comentaram, que eu acho que é interessante a gente ressaltar, é a questão de quais são os fatores de risco, nascimento ou infância, para a ocorrência de uma doença renal crônica no adulto. Então, vocês já ressaltaram de várias questões que devem ser questionadas pelos pediatras numa anamnese, né, numa entrevista com o paciente. Mas e agora pensando no adulto, essas doenças, existem alterações na infância ou ao nascimento ou quando a criança ainda está na barriga da mamãe aí que podem influenciar e facilitar a ocorrência de doença renal no futuro quando ele é adulto? Certamente. Todas essas que nós dissemos, eu vou falar todas essas num resumo assim: período neonatal, uropatia obstrutiva, meu bebê tem uma dilatação no rim, meu bebê nasceu com um rim só, e já desde o pré-natal, às vezes a mãe já sabe que ele tem agenesia renal de um rim, ele tem só um rim funcionante. Ele teve sofrimento fetal e ele precisou de oxigênio, foi para a UTI, teve que ficar entubado. Ele teve evoluiu com uma infecção no período neonatal, de uma gestação que a bolsa rompeu antes da hora, importante, todos podem evoluir com disfunção renal. Na coisa básica, que é a lesão renal aguda, nós temos estudos de acompanhamento de 3, 5, 10 anos, 17 anos, mostrando que as crianças com 17 anos que tiveram lesão renal vão ter manifestações de doença renal crônica. Que daí, como a gente está falando para as famílias aqui mais, mas essa manifestação pode ser hipertensão arterial, proteinúria, que ela muitas vezes não é diagnosticada na infância porque a pressão não é aferida na infância. Mas a hipertensão arterial, ela tem um risco de evolução de disfunção renal crônica em longo prazo e silenciosa. As crianças hipertensas têm um fenômeno que a gente chama em inglês de tracking, que é uma tendência de serem adultos hipertensos. Então, se eu faço a aferição da pressão, comparo com as referências para aquela idade, para aquela estatura daquela criança, e constato hipertensão, ela vai voltar, se ela não tem sintoma, mais 2 ou 3 vezes para eu aferir de novo a pressão, e eu vou fazer a média de 2 a 3 medidas, constatei hipertensão, eu tenho que investigar, fazer as medidas gerais de orientação para esta criança e sempre que indicado fazer o tratamento. No tratamento, eu vou me prevenir sobre doenças crônicas, porque daí, se eu mantenho uma criança com hipertensão, estou tratando, ela vai ver lesão de órgão-alvo, que a gente chama de órgão-alvo coração, o próprio rim da criança, porque a hipertensão pode levar a comprometimento do coração, do rim e até da visão, como alteração ocular. Então, a pressão arterial é um ponto super nessa tua pergunta, né, Davi? Quais são as doenças que começam na infância que vão ter um impacto na vida futura do rim dessa criança? Hipertensão, sem dúvida, além da anóxia, das infecções, de tudo que a gente falou, mas a hipertensão ela é obrigação nossa de pediatras aferirmos a pressão. Aferir e comparar com a tabela de referência, porque se eu aferir e só marcar e não olhar, eu posso não fazer o diagnóstico de hipertensão.
né? Eu gostaria de comentar, isso aqui é muito importante, porque a gente tem aqueles pacientes com risco de doença renal crônica na pediatria e que devem ser rastreados. Rastreados assim, eles têm aquele fator de risco ou um provável fator de risco e que vai refletir, ou seja, ele vai ter uma doença renal crônica terminal lá na idade adulta, então ele já vai estar adulto. Então, recém-nascido de baixo peso e os prematuros, em especial os prematuros extremos, porque os rins vão se formar até, né, se completar a formação até a 35ª semana de gravidez, quer dizer, está quase terminando já a gravidez. E um bebê que nasce com 28 semanas de gravidez, ele não tem esse rim completamente formado. Ou seja, anatomicamente, ele já é um doente renal crônico, pelo baixo número de unidades filtrantes dos rins, tá? Então, esses meninos têm que ser marcados, eles têm que ser acompanhados. Então, mamães de prematuro e de criança que nasce com baixo peso, menos de 2,5 kg, tem que ser acompanhado. Outra coisa importantíssima também é a obesidade. Hoje está comum no nosso meio e que está relacionado com a piora da taxa de filtração glomerular lá na idade adulta, não é enquanto eles são obesos pediátricos. Isso vai ter consequência lá na idade adulta. Então, acompanhar esses pacientes pediátricos que têm sobrepeso e obesidade do ponto de vista da função renal é muito importante. Quer dizer, na verdade, não é para eles ficarem obesos nem com sobrepeso, é para ter um ganho ponderal adequado, mas a gente tem visto muita obesidade que está relacionada com diabetes, que é outra causa lá na idade adulta de disfunção renal completa, né? Quer dizer, que vai ter que ir para diálise, e também a hipertensão, como a professora Nilzete já comentou. Então, a gente tem alguns que a gente marcou, que ela já comentou, e também, além das glomerulopatias, né, as crianças com alteração de bexiga, disfunção do trato urinário inferior. Então, era isso só para completar, porque é muito importante. Perfeito, importantíssimo. Prematuridade. Foi ótimo lembrar da prematuridade, da obesidade aí, dessa pandemia de obesidade, vamos dizer assim. Né? E para investigar uma criança que tenha uma dessas alterações que foram mencionadas e que possivelmente poderia ter um problema renal, é difícil fazer uma investigação inicial? Os exames são complexos? Eles existem em todos os lugares ou não? Como é isso? Os exames, Davi, eles são muito facilmente acessíveis para a investigação inicial. A investigação da doença, depois que você fez constatou que tem uma disfunção renal, ela pode ser mais complexa, mas na base, no consultório do pediatra, nas unidades de pronto atendimento, elas têm disponível os parciais de urina, que são análise da urina. Você colhe a urina na hora e vai olhar as características dessa urina. Uma amostra isolada de urina, então, né? Isso, uma amostra isolada. E que nem precisa ser a primeira urina da manhã, de manhã ela tem uma concentração melhor, mas uma amostra de urina. Além do parcial de urina, a ureia e creatinina, que são os dois marcadores sanguíneos facilmente disponíveis, ainda que, como a gente saiba, a gente tenha limitações com eles no sentido da interpretação, mas para o diagnóstico, esse que você pediu, o básico, eles são maravilhosos, são exames fáceis de se obterem. E eu diria, além do exame físico, da história, eu vou reforçar isso, porque assim, se você vê um menino que tem um edema bipalpebral, e você vai ver a história prévia dele, o pai dele teve síndrome nefrótica, por exemplo, que é uma doença que pode ter uma ascendência genética. Isso facilita pensar no diagnóstico. Quando eu vou examinar o paciente, eu vejo o edema que está em mais lugares, ou eu vou examinar o paciente, ele é
pequeno para a idade, ou ele é obeso, e ele ainda está com edema, tudo isso vai chamar a atenção que eu posso ter uma lesão renal. Parcial de urina, ou urinálise, ou urina tipo 1, o nome é variável em cada lugar do Brasil, ureia e creatinina, os eletrólitos, se eu tenho um menino que não está urinando direito, a mãe fala, olha, ele não urina desde ontem, vai ter que fazer um eletrólito também, tudo muito simples, pode ser feito ali no atendimento básico ou ser solicitado. Depois, a ultrassonografia, eu acho que ela entra aqui porque ela é um exame que não é caro, não tem disponível em todos os lugares, mas você pode encaminhar para que esse paciente faça ultrassom, e ela me dá muitas informações sobre o tamanho do rim, sobre como essa bexiga funciona. Então, eu considero que esses são exames fáceis de serem feitos. Depois, claro, vai depender de cada hipótese. Se é síndrome nefrótica, eu colho a primeira urina da manhã e vou fazer uma relação de proteína creatinúria, microalbuminúria, creatinúria, e vou ter dados importantes se esse paciente está perdendo urina. Nós não falamos, mas os cálculos renais, eles têm também alta prevalência nas 2 últimas décadas, tem aumentado muito. A gente acha que tem a ver com o estilo de vida nosso estilo de vida, muito sedentarismo, muita tela, pouca água, muitos produtos que são totalmente industrializados, multiprocessados. Então, isso tem facilitado, sem dúvida, a ocorrência de cálculo, que também tem uma tendência familiar e que também podem levar à disfunção renal. E eu falei tudo isso porque você pode, em exames de primeira urina da manhã, analisar cálcio, ácido úrico, citrato e te ajudar no diagnóstico do cálculo, que é essa doença, então, as pedrinhas nos rins, os cálculos de rim ou de bexiga, que tem tido uma incidência bastante elevada, que podem estar associadas à doença de base, no caso da pediatria, tubulopatias, a doenças graves, e que a primeira manifestação pode ser a pedrinha no rim, e o exame inicial não é complicado, né? Um exame fácil de ser feito. Em qualquer lugar desse nosso país, você vai ter urina rotina, né? Urina 1, e vai ter a creatinina, que são exames simples, fáceis de serem realizados e que você pode direcionar a condução do seu caso, da sua criança que você está acompanhando. Então, para uma triagem inicial, esses exames poderiam ser utilizados em qualquer lugar do país. Inclusive com a albuminúria, se você está pensando, né, em avaliar risco cardiovascular, marcador de lesão endotelial, albuminúria, ou a proteinúria, que já é uma coisa mais avançada. Uma vez que o pediatra faça, então, essa suspeita diagnóstica, realize alguns desses exames laboratoriais e veja uma alteração, como é que ele deve proceder? Ele encaminha para quem esse paciente? Qual o tratamento que pode ser feito? Algum exemplo das doenças aí mais prevalentes? Elas têm tratamento? Como é feito isso? Quem vai cuidar dessa criança? No primeiro momento, quem vai cuidar dessa criança é o pediatra, né? Que ele que recebe, ou o médico de família, que está lá na ponta mesmo, né? da atenção primária. Inclusive, ele tem que ter orientações e tem que ser informado sobre tudo isso, mas é ele que vai pegar essas crianças, esse médico, num primeiro momento, é o pediatra ou o médico de família. E depois, ele identificando essas características com alterações no exame de urina, ou se não chega ao diagnóstico, infecções urinárias de repetição e tudo isso, ele deve encaminhar, então, para o nefrologista pediátrico, que é aquele que realmente vai dar a continuidade ao tratamento e, se possível, assim a gente espera que não evolua para a doença renal crônica terminal, né? O que a gente chama de terminal, ou no final da disfunção completa dos rins, quando a gente vai precisar de uma terapia de substituição renal, que é a diálise, ou o transplante. Completa aí. Só complementando, né, Gorete? Às vezes, quem vai ajudar o pediatra é também o urologista infantil, porque tem algumas doenças que têm indicação cirúrgica e que terão que ser vistas pelo urologista. Mas, sem dúvida, o pediatra, né, a gente fala, ele tem que ter formação básica
para poder identificar as pacientes com risco de lesão renal e fazer a chavezinha diagnóstica, onde esse paciente se encaixa e começar a orientação, tanto orientação dietética para os que são sódio sensíveis, nefróticos, hipertensos, quanto a orientação do hipertenso obeso no que se refere à mudança de estilo de vida. Isso tudo o pediatra começa. E depois, nos casos que ele não consiga resolver, o importante também, a gente falou pouco, nas crianças que têm disfunções miccionais, que às vezes tem problema de reter ou de perder urina, a menininha que fica com a calcinha molhada, o menininho que perde urina, e que tem junto constipação, que são doenças que têm alta prevalência, são fáceis de serem manuseadas e que podem levar à perda de função renal por quadros repetidos de infecção urinária, por exemplo. Então, tudo isso o pediatra ele tem que ter a formação básica, a gente tem brigado muito por isso no Brasil, nos nossos programas de residência, que eu e Gorete participamos já há alguns anos, para que o pediatra esteja com possibilidade, com conhecimento para fazer o diagnóstico inicial. E depois ele encaminha para o nefropediatra quando ele não consegue resolver o problema, né? Sozinho, com o conhecimento que ele tiver. O mais importante nessa conversa toda é saber que a prevenção é o melhor para a criança. Tá? Com certeza. Prevenção da doença renal crônica, qualquer doença renal, começa antes da gravidez. Hoje, a gente já tem alguns países que têm já investido nisso, e, na verdade, começa antes, ácido fólico, uma série de coisas, já para impedir qualquer problema quando a mãe engravida, né? A futura mãe. Então, começa antes da gravidez, vai continuar durante a gravidez, essa prevenção, e também na infância. Tá? Isso é muito importante. Essa prevenção, a gente tem vários graus de prevenção, mas o ideal é que essa prevenção seja uma prevenção primária, antes que a criança tenha fatores de risco, para que ela não tenha. Por exemplo, não deixar que aquela criança fique obesa. Tá? É fundamental. Bom, então, nós, médicos, pais, os cuidadores, as escolas e toda a comunidade, nós somos responsáveis por isso, entendeu? Dessa prevenção, não só de doença renal, mas aqui, no caso, especificamente da doença renal. Era isso que eu queria comentar. Nessa questão de prevenção, doutora, as crianças adoram comer os seus doces, adoram comer os salgadinhos, os palitinhos salgados. Seria aí por aí que a gente deveria pensar, então, em termos de prevenção, uma questão também alimentar? Com certeza. Prevenção com alimentação adequada, exercício físico, né, que isso é muito importante, exposição à luz solar, que é outra coisa, que hoje as crianças não tomam nem sol porque ficam o dia inteiro na quadra coberta ou em frente à televisão, né? A prática de exercício físico é muito importante. E eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, ó, de segunda a sábado, a comida é essa, feita em casa, natural, de acordo com como deve ser. No domingo, libera, porque se a gente fizer uma restrição muito acentuada, a criança vai comer escondido, fica pior. Então, é verdade, isso é a pura verdade. Depois de 40 anos mexendo com criança, a gente sabe. Então, na verdade, assim, é uma alimentação saudável, quer dizer, como fala, os palitinhos salgados, os refrigerantes, os McDonald's e etc., sorvete, bala, bombom, chocolate, é domingo, porque domingo é um dia diferente, é um dia que tem churrasco, é um dia que vai no shopping, então libera. Agora, de segunda a sábado, não. Comida saudável. Aí eu quero fazer uma complementação, que no meu consultório, usualmente eu falo para os pais. Meu filho não para de comer biscoito recheado. Eu falo, quem comprou o biscoito recheado? Se não tiver Foram no armário, vocês. Então, vocês têm que dar o exemplo, é assim, muitas das boas coisas da vida, elas são passadas para a gente através de exemplo. Não tenham junk food ou porcarias em casa. Eles podem comer porque são crianças, vão na festa, no sábado, no domingo, né, Gorete? Estão liberados. Mas cuidem para que a
o filho não tome refrigerante no lugar de água, porque é muito prático, né? Ter o litrão lá do refrigerante na geladeira e a mãe vai trabalhar e fica babá e só vão se encontrar depois e eles não tomam água. Uma das razões para o aumento da incidência de litíase está nos alimentos com alto conteúdo de sal, muito provavelmente, na ingesta excessiva de sucos com corantes e coisas artificiais, tudo eliminado pelo rim, facilitando isso, essa ocorrência dos cálculos e, enfim, de outras complicações. Então, deem o exemplo, cuidem, não, a criança ela pode se acostumar com alimentos saudáveis, uma mesa, todo mundo bonitinho, sentadinho, prato colorido, e no final de semana, na festa, no dia do aniversário, ele vai poder experimentar as outras coisas, que não deve ser o alimento comum. O alimento comum é um alimento bom, com frutas, verduras. Reduzir a exposição a telas. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem N recomendações sobre qual o número de horas que uma criança pode ficar com seus iPhones, seus iPads, que na verdade são babás, né? Televisão. Então, os pais têm que gostar e recuperar o prazer de estar com seus filhos ao ar livre, né? Tudo isso está dentro da prevenção. A prevenção é o melhor remédio, sem dúvida nenhuma, né? Também para prevenção também para evitar doença renal crônica, né? Tá bem?